Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras de Cristo, enviou-lhe alguns discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que há de vir, ou devemos esperar um outro? Jesus respondeu-lhes: Ide contar a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos recuperam as vistas, os paralíticos andam, os leprosos são curados, os surdos ouvem, os mortos ressuscitam e os pobres são evangelizados. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Os discípulos de João partiram e Jesus começou a falar às multidões sobre João. O que fostes ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que fostes ver? Um homem vestido com roupas finas? Mas os que vestem roupas finas estão nos palácios dos reis? Então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, eu vos afirmo, e alguém que é mais do que o profeta. É dele que está escrito: Eis que envio o meu mensageiro à tua frente. Ele vai preparar o teu caminho diante de ti. Em verdade eu vos digo, de todos os homens que já nasceram, nenhum é maior do que João Batista. No entanto, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz daquele que não é surpreendido. O ato do escândalo que aqui é citado por Jesus é porque, de algum modo, ele não corresponde àquilo que seria a expectativa de João. João havia anunciado a seguinte coisa: o machado já está pronto para cortar. E o que ele escuta dizer é um caminho um pouco diferente. O modo com o qual nosso Senhor Jesus Cristo caminha, o modo com que ele inicia sua missão, a maneira com a qual ele se apresenta é um tanto quanto diferente. Ainda que ele faça com que os coxos andem, os cegos enxerguem, os mudos voltem a falar, ainda que ele cure as enfermidades, promessas messiânicas, promessas como sinal daquilo que realmente Deus chega e está na história para fazer a diferença, isso deixa também João surpreendido. Temos uma boa capacidade de esperar o pior. E, na verdade, os pessimistas nunca se decepcionam, por isso que eu sou um nato. Os pessimistas sempre esperam o que há de pior. O que há de pior que uma pessoa possa fazer, o modo com que ela possa se comportar, o modo com que ela possa entender. E quando alguma coisa realmente dá errado ou é ruim, ele, de algum modo, já esperava aquilo. Pois bem, qual o sentido de Jesus assim responder e o que isso significa a nós, para nós? A pergunta de João é a pergunta de alguém que espera realmente. Deus está a começar o seu caminho junto conosco de um modo diferente. Nós temos o porquê nos alegrar? Nós temos por que nutrir nosso coração com alguma esperança? Ou podemos esperar mais um que daqui a pouco passará e não fará diferença alguma?
Será ele, talvez, como alguns das nossas promessas políticas? Será ele mais um que chega e oferece o melhor dos seus sentimentos e depois nos mostra o pior da face de quem simplesmente pensa em si mesmo? Bem, permitam-me. O que João recebe de resposta é simples, mas o que interpela os discípulos é outra coisa. Vocês pensam que João não seria Elias, mas ele é. Tenham certeza. O que vocês foram procurar no deserto quando foram escutar o que João dizia? Vocês não foram procurar a exuberância, porque ele vestia roupas de pele de animais. Vocês não foram pelos banquetes, porque, inclusive, ele comia mel e gafanhotos. Talvez vocês foram por causa da exuberância de sua residência, mas ele estava no meio do deserto. O que vocês foram procurar, na verdade? Aí está a interpelação. O que os homens do tempo de Jesus foram procurar em João Batista, escutando seu anúncio? Talvez alguns fossem procurar uma força de esperança ou renovar em seus corações a certeza de que Deus realmente viria. Pois bem, essa mesma pergunta hoje se faz presente. Nós estamos no domingo da alegria, no terceiro domingo do tempo do Advento. Daqui a uns dias celebraremos o Natal. E eu lhes pergunto, o que vocês vieram procurar aqui? Por que vocês vieram a essa missa? Por que vocês pararam, seja pela TV Horizonte, pela Rádio América, seja pela Rede Minas de televisão? O que vocês pararam nesse canal? Por que vocês pararam uma manhã de vocês, num domingo tão bonito como hoje está, para vir aqui, para escutar esse cara ou qualquer outro? O que leva as pessoas ainda a procurarem, num tempo onde tanta gente fala tanta coisa sobre Deus, ainda pararem para escutar sobre isso? Talvez os mesmos discursos que nós já escutamos tantas vezes. Vendo aqui os meninos, os pais e a avó, com as crianças ao colo, tantos já devem ter escutado as mesmas coisas. Jesus é o Messias que veio, salvou a todos nós, deu a sua vida, morreu, ressuscitou, há de encontrar conosco nessas 2 primeiras semanas do tempo do Advento. Nós esperamos a segunda vinda de nosso Senhor e nós, na terceira e quarta semana do Advento, nos lembramos que Ele veio e nós nos preparamos para o Natal. Qual a novidade que há nisso? A princípio, qual a novidade há nisso? Eu lhes digo qual é a novidade. A novidade é que todos nós, se escutarmos atentamente, poderemos novamente redescobrir, reviver um fato. Deus sim veio salvar o seu povo, mas Ele nunca deixou de vir ao nosso encontro. O problema é, nós nem sempre o esperamos. E talvez nós o esperamos a partir dos nossos moldes e do nosso querer. Queremos que ele seja um revolucionário político, como alguns no tempo presente ainda insistem, seja de direita ou esquerda. Outros esperam que ele seja simplesmente um milagreiro que solucione os nossos problemas. Outros ainda que favoreça para que nós tenhamos uma boa riqueza, os bolsos cheios, as contas largas em nossos bancos e os corações vazios e frívolos nas relações mais superficiais possíveis. Talvez nós ainda o busquemos simplesmente porque queremos justificar mais um Natal, onde nós encheremos nossa casa de comida, faremos uma boa festa e depois teremos a indigestão da insatisfação de não ter nem mesmo conseguido olhar para aqueles que nós dizemos amar. Me perdoem se essa forma de falar é seca por demais, mas um choque de realidade, um pouquinho da verdade, faz bem a todo mundo, não é? Pois bem, meus caros,
Nós podemos sim ter atenção quanto a esse versículo. Feliz aquele que não se escandaliza por causa de mim. Feliz aquele que não se surpreende por aquilo que eu apresento. Feliz aquele que, mais do que simplesmente querer que eu me apresente do modo com o qual ele pensa ser necessário, que ele esteja disposto a me acolher. A acolher aquilo que eu venho trazer. Então, caríssimos, caríssimas, permitam-me voltar somente àquilo que diz a carta de Tiago, capítulo 5, versículo 7. Pode deixar lá à vontade. Tá bem? Ficai firmes até a vinda do Senhor. Ficai firmes. Esse é o verso que gostaria de com vocês agora olhar com atenção. Afirmar-se, na verdade, não é uma postura de mera rigidez, mas essa firmeza que aqui é indicada por Tiago quer dizer, estejam, de fato, sustentados, alicerçados sobre aquilo que é a fé em Cristo Jesus. Os tempos, a história, podem vos apresentar aquilo que há de pior, mas lembrai-vos daquele que não vos abandonou. Lembrai-vos daquele que constantemente vem ao vosso encontro. Lembrai-vos daquele que vos sustenta, mesmo quando o ignorais. Lembrai-vos. E hoje, neste dia, é importante lembrarmos-nos, sim, de que as nossas esperanças em nosso Senhor devem dar lugar à grande e maior de todas as esperanças. Qual é? A maior de todas as esperanças está no fato de que Ele, em nós, se o acolhermos e deixarmos com que Sua palavra realmente chegue aos nossos corações, hoje, agora, com a urgência do tempo único que temos. E nós só temos agora para deixar com que Ele seja reconhecido por nossos olhos, sentido por nosso tato e percebido em cada momento. Só percebe a riqueza de cada momento, de cada feição, de cada gesto, quem tem atenção. Só entende um gesto de carinho quem não está envolto em tantas atividades ou tantas preocupações que nem percebe o sorriso de quem lhe quer bem. Atentos, esperançados e, portanto, firmes. A firmeza do agricultor que continua o seu processo de cultivar a terra é um exemplo para nós, segundo Tiago. E, na verdade, a vida de cada um de nós não é como uma plantação, não é como o cultivo. Nós cultivamos afetos, nós cultivamos relações, nós cultivamos amores, nós cultivamos cuidado. Cultivamos a proximidade ou a distância. Também é bom, em alguns casos. Cultivamos. E nesse cultivo é necessário ter perseverança. Ou vamos dizer que todos os dias, todos nós queremos realmente olhar para aquela pessoa que está em nossa casa, que amamos muito, gostamos muito, mas tem dia que a gente não quer ouvir a voz nem da gente mesmo. E se vocês me falarem que não é verdade, eu truco vocês agora. Prova disso é que tem determinados momentos no qual a vovó linda, meiga, adorável, doce, que faz tudo para os netinhos, tem dia que vira e fala assim, leve esses meninos daqui.
Tire os meninos daqui, por favor. Qualquer semelhança é mera coincidência. Cultivamos. A mesma coisa é importante termos como horizonte. Ficar firmes na certeza de que o Senhor está e caminha conosco. Cultivar, plantar, regar, mas contar com a graça de que Deus sempre nos surpreende. Ele sempre nos surpreende. E aí, me perdoe, como eu agora falei de avó, e eu não posso falar da avó dos outros, nem mesmo da minha mãe, que é a avó. Mas eu posso falar da minha avó. Que Deus a tenha. Me lembro que eu sempre fui uma criança muito tranquila, calma, serena. Tá doido não? Não venha não. Não venha não, porque não venha, porque avô é que estraga neto. Não venha com essa aí, que meu Deus. Ora! Tá. Olhem só. E aí eu e meu primo, que também era muito calmo, tranquilo, sereno, começamos a fazer uma bagunça, meu Deus do céu. E minha avó já não dava conta, já estava para matar. Graças a Deus ela não fez isso, senão não seria padre. Aí, em um determinado momento, naquela coisa toda, enchemos tanto a paciência da pobre da véia. E então, ela já estava para explodir, aí de repente eu e meu primo chegamos com duas coisinhas bobas. Duas florzinhas pegadas no quintal lá, entregamos para ela. Ah, mas a dona... Ah! O que quero dizer com isso, e me perdoem se o exemplo parece ridículo, mas ele tem muito significado para mim, e eu gostaria realmente de partilhar com vocês. A fala de João sobre é você que nós precisamos esperar, e a resposta de Jesus, feliz aqueles que não se escandalizam por causa de mim, dão a entender exatamente de quem está atento às surpresas do cotidiano, no qual Deus nos apresenta o melhor. E Jesus é definitivamente o melhor, inclusive que o próprio João poderia esperar. Ele supera todas as nossas expectativas, mas não significa que ele atenda ao que queremos. Ficar firme, a exemplo do agricultor, e me permitam, é como uma senhora que tem que cuidar dos netos, ou de uma mãe que tem que cuidar dos filhos, e naquela peraltice inteira estar tão atenta àqueles a quem ela cuida e perceber também os gestos mais singulares de carinho, de afeição, que derretem, sim, o coração. Estar de pé e firmes. E saber que a nossa maior alegria que possa ser apresentada a nós não são aquelas conquistas, é percebermos de algum modo de que quem importa está conosco. Agora, permitam-me. É importante realmente, não respondam, pensem. No nosso cotidiano, é tão importante a presença de Deus que nos surpreendemos com as suas sutilezas, ou nós já estamos tão acostumados que quando Ele simplesmente não faz o que a gente espera, ou como a gente espera, deixamos de segui-lo. Alguma dúvida quanto à pergunta?
Portanto, meus caros, cantamos no Salmo: Vinde, Senhor, para salvar o vosso povo. Tenham certeza, Ele vem. Tenham certeza, Ele veio. Tenham certeza, Ele virá. Agora resta saber se estaremos firmes esperando a Ele ou se nós nos escandalizaremos, porque Ele simplesmente não fez como a gente queria.